Eu vou trazer para vocês um estudo bem legal que a gente fez no ano de 2017, que é um estudo sobre a geração Z, tá? Esse estudo foi em parceria com a McKinsey, eles queriam entender o Millennial. E aí a gente até falou, cara, a gente tinha acabado de fazer um trabalho para Vivo e a gente já tinha identificado nesse trabalho que o trabalho era de jovens de 16 a 30 anos. E quando era principalmente sobre o uso de tecnologia. E nesse trabalho, quando a gente foi se aprofundar sobre o uso de tecnologia, a gente viu comportamentos completamente distintos entre faixas etárias, que uma que é de 18 aos 20. Universo de novos jovens que estão trazendo novas lógicas de comportamento que até então a gente estava colocando tudo sob uma perspectiva de ser millennial. Né? Millennial é uma categoria, uma geração que ainda gera muitos desafios para o mercado hoje. Mas a gente de fato entendeu que a gente precisava expandir essa pesquisa e se aprofundar no outro grupo que hoje já está se consolidando cada vez mais como esse novo consumidor, né, que é a geração Z. Bom, eu vou partir numa dinâmica um pouco mais de ritmo, mas aí eu deixo as perguntas para o final. A gente tem muita informação, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto e rápido. Mas no começo eu queria atentar, porque eu acho que é muito importante. Bom, esse trabalho chama True Gen, vocês vão entender um pouco no final. Mas tá, jovem, tá? Essa galera que tem... Cara, assim, historicamente, quando você vê a construção, os primeiros estudos sobre juventude, que aí é muito sobre... A juventude começa muito sobre a discussão pós-revolução industrial, onde os filhos dos operários acabavam não tendo acesso à educação, e aí sobre o seu período que ele tinha ali entre aos 13, que até então não existia jovem, né? Só para retomar aqui, não existia juventude, ou você era novo ou você era velho. Você chegava na 14 anos você ia trabalhar, ajudar a sua família, você virava adulto. E até isso você respondia sobre a sua vida. Esse conceito de juventude das pós-década de... começa na pós-revolução industrial, mas ele se fortaleza como conceito na década de 60, que se começa a pensar em geração. Mas quando se pensava em juventude, já havia assim, um certo grupo social que ele era muito transgressor, né? Muito libertino, muito experimentalista, porque era uma classe, um grupo de pessoas que não tinha, que na verdade não tinha dinheiro, não tinha condições, porque em teoria eram filhos de operários, e ali estavam à margem da sociedade. Essa galera geralmente era um pouco mais libertina mesmo, né? Que isso na década de 60 ela vira um outro código, vira um código mais aspiracional nos jovens da década de 60, que é a galera dos baby boomers, né? Que falava, que eu vou comentar para vocês. Mas tá, só colocar um porquê que é importante entender jovem na nossa perspectiva da Box, tá? A gente entende que jovens é uma galera que ele é bem aspiracional para a galera que é mais jovem, ou seja, quando eu sou o cara mais jovem, eu olho para o meu irmão de 18 anos e eu falo assim, putz, eu queria ter 18 anos, cara, queria poder viver o que ele está vivendo, eu não estou vivendo isso. E para o cara mais velho, quando olha o jovem, eu falo assim, pô, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ser menino hoje, esse moleque que está vivendo tudo isso. Ou seja, que a gente entende que essa galera, entender o jovem, sem entender o que é o principal centro de influência da sociedade, sabe? E aí por isso que a gente fala até que eles são antenas para captar o que está rolando de novo no mundo. Então se está rolando coisa de novo de mundo, é essa galera que está ditando, porque é isso a mãe vai estar utilizando, né? A mãe dele vai estar utilizando e o irmão dele está maluco para querer utilizar amanhã, né? Só que, naturalmente, nem todo jovem é igual ao outro. E aí, pensa-se o conceito geracional. E o que eu vou entrar no conceito geracional para vocês? Que aí, não sei se todo mundo já está acostumado aos termos, mas existem, até hoje, dentro da literatura, essas 4 gerações aí, né? Os baby boomers, geração X, que são nascidos entre 60 a 80, mais ou menos. Os millennials, de 80 a 94. E o geração Z, de 95 a 2010, de acordo com os cortes. A literatura ela se divide, mas os cortes geracionais são bem por aí mesmo, tá? Tá, baby boomers. Aí eu queria só entender, mostrar para vocês que assim, só voltar aqui, que por que um jovem não é diferente do outro, tá? Porque naturalmente, por mais que esse jovem tenha características específicas e muito similares, que é a questão da libertinagem, de ser uma galera mais conectada em experimentar as coisas, menos medrosa de se jogar nas situações, existe uma coisa que é o espírito jovem, existe uma coisa que é o comportamento jovem. E o comportamento jovem ele responde muito ao espírito de um tempo. Ou seja, né,
as demandas que o jovem hoje tem, diante do contexto de mundo que eles vivem, é completamente diferente da demanda que as pessoas da década de 60 tinham. E por isso que a gente tem comportamentos geracionais diferentes. E eu vou explicar para vocês que eu acho que fica claro aqui. Quando você pega a galera que nasceu na década de 60, os baby boomers, foi jovem na década de 60, né? A galera viveu um contexto de ditadura muito forte, né, de repressão, e naturalmente como isso respondia no comportamento deles. Era uma galera mais idealista, né, muito mais revolucionária, porque tinha que romper aquela questão da ditadura, da pressão. Quando você é oprimido, você responde sobre a mesa, é um jogo de poder, né, de relação de poder. Quando você é oprimido, você responde sobre a mesa toada. E isso impactava o consumo também, né? Na década de 60 a gente tem muito sobre uma perspectiva de consumo de ideologia. Por quê? Tudo era reprimido pelo Estado, o Estado não deixa você acessar nada, tudo é controlado. A ideologia e o consumo cultural começa a vir com muita força, e que isso o Estado não controla, né? Quando você tem a década a geração X, que é aí a geração X na década de 60, década de 80, que são jovens mais na década de 80 e 90 aí, essa galera já vive um contexto de transição política muito forte, né? Você tinha uma relação que o capitalismo é que ele começa a ficar soberano, né? Na batalha Guerra Fria aí, você tem essa questão da meritocracia. A ideologia americana ela se fortalece, se consolida no mundo, e naturalmente você tem uma geração de um comportamento muito materialista, uma geração que é bem competitiva, tende a ser mais individualista, é aquela galera meio que Lobo de Wall Street, assim, a galera de mercado, que quer chegar, e tem essa perspectiva que foi muito construído nessa época, esse código de juventude, que você chega lá, você pode ser dono, você pode ser meio Wall Street mesmo, você pode chegar lá e ser o dono da empresa em menos de enfim. E aqui o consumo se consolida muito com o consumo do status aqui mesmo, tá? A galera, você poder ter o carrão, poder ter a casa, poder acessar algo que era impossibilitado, e muito em relação a bens, era o que caracterizava um pouco o jovem nessa época. E aí você tem os millennials, que eu acho que são muitas pessoas aqui, que naturalmente você já vem num contexto de globalização muito maior, né? O Brasil, quando você olha para o Brasil e tanto para o mundo, já existe uma estabilidade tanto política quanto econômica nesse quesito, e a internet começa a surgir e algumas pessoas usufruírem desse novo universo. Naturalmente, essa geração, por esse contexto, acaba sendo muito mais global. Millennial é considerada a geração mais global, que pôde viajar, ter acesso a outras culturas. Acaba sendo uma geração mais abstrata. Esse mercado de criatividade, startup que a gente vê hoje, não se existia com força na década de 70. Essa relação de produção de produto flexível, serviço, que falam-se serviço flexível, né? Que não são serviço material. Até então a indústria produzia algo que você tocava. Hoje a gente vende criatividade, vende ideia, vende solução. Né? Isso não se toca, é intangível. Que se fortalece muito com os millennials, o mercado da criatividade, o movimento maker, e também tendem a ser mais questionadores. Nasceram num mundo onde o mundo estava um pouco mais estável, e até por isso eles questionavam mais as coisas. Por que isso tem que ser assim e não pode ser assado? Né? Naturalmente, o consumo dessa galera é um consumo muito da experiência. A gente desapegou um pouco da questão de consumir um bem ou consumir status, onde a gente quer viajar, quer consumir cultura, quer consumir, enfim, um outro tipo de alimentos, sabores, vivências. Millennials é o Y. E aí você tem a geração Z. Alguém aqui é abaixo de 20 anos? Tem alguém abaixo de 20 anos aqui? Até 20 anos? Boa, muito bom. Depois vocês conversam comigo, ver se vocês compartilham desses pensamentos. Mas tem uma coisa muito interessante, tá? A gente vai falar sobre a geração Z agora, que é essa geração que hoje representa já 20% da população do país. E o que é muito interessante perceber, tá? Quando a gente olha os baby boomers, tanto os X quanto os millennials, eles tiveram um contexto específico que foi transformador, ou que impactou diretamente seu comportamento. E aí, principalmente esse contexto se deu muito durante a sua juventude. Quando a gente olha para a geração Z, existe uma coisa que é bem diferente, tá? Que desde o nascimento de vocês, aí dos Zs, ou dessa geração, essa galera viveu 3 contextos revolucionários durante o seu desenvolvimento, antes mesmo de ser jovem. E o que eu quero falar com isso? Porque todo mundo viveu essas evoluções, tá? Isso é muito catalisado por mobile, internet e difusão tecnológica.
quando essa galera era bebê, tá? A gente já estava vendo o mundo assim. Você já tinha os desktops, o ICQ aparecendo, a AOL, já tinha os primeiros acessos a computador, e um acesso a computador de certa forma até mais massificada, e principalmente internet. A internet sai da USP em 1996, né? E naquela época a gente já vivia essa era que a gente chama da era da informação, né? O Castro já fala muito sobre isso, sociedade de informação, já o Pierre Levy fala também que já se demarca que é um novo momento, onde você tem informação acessível em massa, que até então não se existia. E aí você vem no período de 2004 a 2012, quando esse cara era teen, ali, um pouco mais adolescente, onde ele tem acesso a Facebook, começa a aparecer, Skype, e aí começa Flickr, MySpace, YouTube, MSN, e aí esse cara já vivia uma outra era, que era a era da social network, que era da rede social. E aí, quando esse cara vira jovem, vem o mobile, que começa a fazer uma coisa muito legal, né? Ele começa a te levar sobre a experiência. Até então, as experiências estavam restritas ao meu universo da casa, ali, o meu universo da internet. Isso daqui rompe com as barreiras entre o físico e o digital. Principalmente o mobile, ele consegue fazer muito isso. Os aplicativos hoje começam... Opa, é melhor? Ei. Bom, muito bom. Agora minha voz ficou mais grave. E os aplicativos, eles começam a entrar a romper cada vez mais com essas barreiras entre físico e virtual, né? Físico e virtual é tudo realidade e você começa a vivê-las ao mesmo tempo, independente do lugar onde você está. Que isso que a gente chama um pouco dessa era da hiperrealidade. Então, vamos só pra gente entender, tá? Quando esse cara chegou na juventude, ele viveu tudo isso antes mesmo de ser jovem. E aí a gente fala, quando esse cara era bebê, ele já era hiperinformado. Quando essa pessoa era adolescente, ela já é super hiperconectada, divide, se conecta com experiências que a gente não fazia ideia. E quando esse cara chega à idade jovem, ele é uma coisa que a gente chama de ser hipercognitivo. E o que a gente está falando dessa hipercognição, que eu acho uma questão bem interessante, que não é sobre... Isso é difícil você perceber, porque, como eu te falo, está na cognição. Imagina você, desde criança, você ter um computador e a tecnologia tão acessível na sua vida. Isso faz com que você acabe adquirindo habilidades de hipercognição, que a gente chama que são essas habilidades de hipercognição, tá? De fato, é uma galera que tem uma destreza em viver múltiplas realidades ao mesmo tempo. E eu falo que tudo é realidade, tá? Realidade virtual e realidade física. E aí essa destreza, não é só destreza, mas é como uma demanda, tá? E que eu quero falar isso? No trabalho de Vivo a gente viu muito isso, que a galera falava assim, cara, eu posso ir, não é que eu não sei que existe, eu posso experienciar uma festa sem meu celular, não é que é ruim, mas cara, essa festa ganha muito mais sentido quando ali eu chego, já olho no meu stories, eu vou ver quem tá naquela festa, porque eu sei que meus amigos estão lá, onde eles estão, e aí eu já vou, compartilho stories ali, eu brinco se as pessoas querem ficar comigo ou não, as pessoas já respondem pelos meus stories, ou seja, minha experiência física é potencializada pela virtual, assim como a virtual ela é potencializada física, porque senão não teria conteúdo para prover. Então a gente começa a entender que essa galera começa a viver e depender dessa múltipla realidades muito mais intensamente. É uma galera que, cara, imagina você nascer com o seu celular e ter essa tecnologia ao seu lado desde o dia que você saiu da cama, né? Saiu, deu os primeiros passos. Isso faz com que você tenha uma infinita possibilidade de controlar a sua vida. Esse cara não marca o encontro e fala assim, ah, você não vai estar lá. Você marca o encontro, eu já te peço sua localização e eu sei onde você vai estar. É natural, eles estão... A gente faz isso, todo mundo faz, tá? Todo mundo faz. Agora imagina essa pessoa fazendo desde os seus 12 anos de idade ou desde os seus 13 anos de idade. Ou seja, uma perspectiva, você começa a adotar uma perspectiva de controle em relação à sua vida que até então não se tinha em relação às outras gerações, porque não se tinha recursos para isso. E consomem e cruzam muita informação visual e complexa, tá? Não à toa o meme é a grande linguagem dessa geração. Quando você olha para o meme, você fala assim, o que isso está dizendo? Porque tem o Faustão com a frase do Temer e, sei lá, com os desenhos pulando, e você fala assim, você tenta entender ou entender que contexto está ali, porque aquilo tem muita informação imbuída. E só quem produziu, ou só a geração que compartilha aquelas informações, entende. Às vezes a gente olha, se a gente não está inserido naquele universo, você não vai entender, né? Aqui eu trouxe um vídeo do Adam,
que é um cara da MIT. Quando a gente estava fazendo um projeto, ele é um cara, um neurocientista de 23 anos, inclusive da geração Z, que ele trouxe uma perspectiva que é muito legal. Eu acho que está com a legenda e dá para ver bem. Olá pessoal. Hey, I'm Adam Horowitz. I'm a graduate student here at the Media Lab at MIT. My background is mostly in neuroscience and art, so that's the perspective I'll bring here. So, I mean, first of all, I think what's moved a huge amount in the past years is this notion that stability no longer exists in institutions. That stability is now in flexibility, in distribution of power, in distribution of information, where perhaps in the past I would look for truth in a government or truth in one news channel or one figurehead or one politician. I now look for truth instead in patterns, in many different people speaking all over the world. And I trust those patterns more than I trust a politician, where my experience with older generations is they look for someone to put faith in. Instead, I look for faith in those spread patterns and that more democratic information. One of the other differences I see with this hypercognitive generation is this ability to integrate technological presence and physical presence, where I don't see those two things as opposites. I can both connect with somebody significantly through a screen and understand that I can connect significantly in person. That I understand the difference between a screen and a window, but that I can live those two realities at the same time and connect information through them. I don't have a sense that anything that comes to me through Twitter is less real information than information that is spoken to me in person. And so the bridging of the digital and the physical reality to have more connections, both with technology and physical presence, and more connections with the spread world, for me, is hypercognition. And obrigado pelo convite. Só isso, né? Tchau, gente. Obrigado. Bom, eu acho que o Adam, quando ele fala a relação do Twitter, né, a informação do Twitter pra mim não necessariamente é... Não sei de onde tá vindo isso. Era eu? Não. Que eu acho que essa informação que tá vindo no Twitter, necessariamente ela é menos real do que foi contada pra mim. Isso faz uma característica muito fundamental, que põe assim, ó, todo mundo do pacote, tá? Eu, você, os outros que não levantaram, que não estão aí entre os seus 20 e 22 anos, num pacote de que todo mundo é adaptado digital, inclusive os millennials que se acreditavam que eram nativos. Porque de fato o millennial não nasceu com tecnologia e internet no seu mundo. O millennial aprendeu a utilizar tanto quanto o avô dele aprendeu a utilizar. E o millennial, a gente, sabe o que é algo antes da internet e sabe o que é algo pós-internet. Isso faz com que a gente julgue. A gente tem julgamento de valor sobre as relações. A gente vai falar assim, putz, mas esse cara falando que tava no Twitter, né? Tipo, putz, tem que olhar, dar uma confirmada aqui. Essa galera talvez não confirme. Tem certas questões, tá? Tem seus problemas, fake news surge a partir daí. Mas eu não estou falando que é uma questão de problema, estou falando o que é fato, né? O fato é que está a tecnologia para essas gerações, né, para a geração Z, não é natural da sua dinâmica de vida e de se comportar com relação a ela. Enquanto para a gente sabe as diferenças. Se me falar para mim aqui, ó, o que é a vida sem geladeira, eu não sei como é que andar sem geladeira. Meu avô talvez saiba, porque ele sabe, cara, pra você curar a carne, você passa sal, salga, faz assim e tal. Eu não sei, porque eu não vi esse mundo. Meu mundo só teve geladeira a partir de então, né? Esse mundo dessa galera só teve mobile. E talvez a geração alfa, então, que tá para vir, vai ser mais complicações que a gente vive. Por quê? Tecnologia se desenvolve no espaço de tempo muito rápido. Isso faz com que uma demanda de novos comportamentos e novas situações a gente tenha que lidar. Mas sem muito estresse, que eu queria falar sobre isso, tá? Esse contexto é fundamental para entender 4 comportamentos que a gente mapeou nessa geração. Eu vou trazer eles de forma muito rápida. Eu sei que ele é legal de entender, tem muitos números aqui, eu fui uma pessoa quantitativa, mas eu sei como a gente está de tempo, mas eu vou tentar trazer de forma sintética. Eu tenho só 10 minutos, tem muito conteúdo para apresentar. Então eu vou tentar ser um pouco mais prático aqui. Queria poder passar os vídeos, eu não consigo. Tá sem som? The 11-year-old is the first actor in this country to be submitted for award nominations in both the male and female categories. Porque é muito difícil você viver, então, ser uma pessoa que você não é. You're neither male or female. I identify as non-binary, which means I'm neither male nor female. I use the they, them pronoun. Bom, acho
que é um comportamento muito forte, tá? E aí eu vou falar de onde está a raiz dessas questões. Imagina você ser criado e quando você constrói sua identidade enquanto pessoa, existe uma rede que ela vai além das redes que a sociedade estabelecia da sua vida. O que eu quero falar sobre isso? Desculpa, fui confuso, mas vou ser simples agora. Eu, na minha casa, quando eu fui desenvolver minha identidade quanto ser humano, quanto jovem, eu tinha minha relação familiar, meus amigos do prédio e meus amigos da escola, talvez da igreja. A gente tinha grupos que eram muito específicos, que eles direcionavam para um caminho só, que a sociedade já estava acostumada. Então, geralmente, você tinha um padrão muito a se seguir. As pessoas tinham um condicionamento que a gente conseguia mapear. Ah, essa pessoa tem um comportamento mais assim, essa outra mais assim. E aí você coloca no desenvolvimento desse jovem, se eu tivesse no meu desenvolvimento, o Facebook. O que acontece com o Facebook? Que meu amigo da escola tá no Facebook, mas também o Facebook me faz me conectar com um amigo que tá num grupo X que é lá do Recife e que eu não tá aqui fisicamente nesse meu ciclo. E essa galera começa a entrar em contato com um universo de referências e de indivíduos com experiências, experimentar ou ter referências de identitárias completamente diferentes que vão modificando a forma como eles se reconhecem. Isso faz com que essa geração tenha uma maior facilidade de experimentar a sua identidade. Ou, por outro ponto, não tenha uma pressa para definir a sua identidade, né? Não é que ela não vá ser alguém, mas ela fala, enquanto eu puder ser, talvez ver se eu queira trabalhar nessa área, mas talvez eu mude, talvez eu estude aqui, porque eu tenho hoje possibilidade de estudar, não só através da faculdade, mas através do YouTube, mas também através do Udacity, que é uma plataforma de faculdade. Enfim, esse universo que se apresenta para essa geração faz com que não tenham essa pressa de poder se definir ou se identificar como algo para o resto da minha vida. Juro que eu vou passar os dados rápidos, que eu não vou conseguir parar aqui, mas eu vou... Alguns dados interessantes, tá? Quando você pensa assim, é uma galera muito sem estereótipo mesmo. Vou dar esse dado porque é um dado muito legal. A gente lidou com um dado que, quando a gente viu nesse estudo, a gente viu que é uma galera muito religiosa. 76% se consideram muito religiosos. A gente até falou assim, cara, será? Aí nossa cabeça, né? Mentalidade, até milênios, que a gente da Box é bem milênios. Essa galera será que eles vão ser mais, um pouco mais preconceituosos, um pouco mais conservadores, ou um pouco mais isso? Completamente diferente. Assim, ó. 76% religiosos, mas 60% deles são a favor de adoção por casais homossexuais. 53% a favor de casamento entre pessoas. Então, assim, tinha uma correlação de... como a gente, como pessoas, né, estamos pensando querendo colocar esse cara na caixa, né? Acho que esse cara tem que pensar assim, ser assim. E aí, quando a gente se dava com os dados, as coisas não eram tão claras pra gente, tá? Eu vou passando aqui porque não vai dar e eu vou pro próximo, rapidão. Juro que eu vou ser rápido. Hey, I'm one of you. I love K-pop, I love Korea, I love it all, I love everything Korean. Mulheres de todas as faixas etárias vieram se manifestar. Sou papo reto, brasileira, digo, rap é mais que ofício, pago por sanguíneo. Hey, yo, hold up, bring that beat back real quick, man. Bom, a gente viu uma relação de a gente chama esse comportamento de communaholic, mas é uma relação de entender que é uma galera radicalmente inclusiva, no sentido que trabalha muito por comunidades, seja comunidades... a gente viu uma comunidade muito forte no Facebook na época, que é o Lana Del Rey, assim, que tinha a galera dessa geração toda lá, e tinha essa capacidade de trocar referências, de compartilhar, agir de forma comunitária, que era muito forte, que hoje é cada vez mais fortalecida tanto pela experiência virtual quanto pelas redes que elas circulam no seu dia a dia, tá? E vinha até uma relação de acolhimento das suas questões, né? Como eles estão lutando e utilizando a comunidade virtual. O YouTube é uma grande ferramenta para isso, né? Você vê as pessoas falam das suas vidas pessoais, compartilham com outras através de vídeos que postam, e aquilo se fortalece. Talvez elas são até melhores pessoas que a gente, por ser um pouco mais abertas em relação a isso. Vou passar porque tem mais uma.
esses dois comportamentos a gente até viu que eram comportamentos que eles transgridem um pouco do que a gente imagina sobre o que a gente imagina como sociedade. De fato, se conecta com o espírito jovem. Jovem está transgredindo comportamentos e movimentos, tá? Só que a gente viu dois comportamentos que quebram inclusive o estereótipo do que a gente imagina que é ser jovem. Quando a gente fala assim, jovem, a gente fala assim, essa galera vai questionar, vai romper, não vai querer seguir as novas, vai querer ser super contraventora. E a gente viu esse comportamento aqui, por exemplo, que é uma galera que está transgredindo, mas de forma pacífica e super organizada. Que apesar das nossas crenças, podemos conviver com as diferenças de maneira pacífica. E o ódio mata, só amor sara. E eu acabo chegando em meninas que talvez com uma abordagem mais agressiva eu não chegaria. Segue o baile, quem não tem um dom no freestyle, ela quebra, requebra, remexe a som do timbário. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Bom, a gente viu que de fato é uma galera que está buscando um diálogo muito maior que as outras gerações, tá? Buscando uma compreensão. E até porque, eu vou te falar isso, tem talvez... exatamente, essa frase eu acho que resume muito bem o que é isso. Poucas pessoas entendem o que essa geração está vivendo, né? O quanto de acesso à informação e o quanto domínio do conteúdo que elas têm. Para conversar sobre alguma questão com alguém da geração Z e algum tópico que ela se interessa. Não vai falar sobre política, que talvez é uma coisa que não se interesse, mas para falar sobre alguma coisa que ela domina. Não é que ela domina pouco, ela domina muito, porque ela tende a ter muita ferramenta para se aprofundar naquilo. E ela entende que ela está trazendo discussões que as outras pessoas não vão entender. A gente tende a ser mais superficial, a gente é uma geração que não sabe muito lidar com umas coisas, a gente tende a abarcar tudo, mas a gente não abarca nada. E a gente é uma galera que está super paciente em ensinar. E aqui umas questões principalmente questões identitárias, uma galera que está super atenta e super compreensível também como as outras pessoas vão lidar em relação a isso. Tá, deixa eu passar aqui. Tem mais isso. Bitch stands for being in total control of herself. E outras vidas sou pobre, mas sei fazer freestyle. Tu para tudo quando passa, sabe? Bem, nesse ritmo eu não quero nem saber qual é teu signo. O mínimo que eu quero é saber como eu te levo pro meu pai. É bem mais pragmática do que a gente esperaria, tá? Sofre bastante até por isso. Naturalmente está em um universo onde ter muito controle da vida faz com que também você tenha que dar sempre os passos certos, você acaba errando menos, você tenha que errar menos, essa é a sua expectativa sobre a vida. Mas é uma galera que tem muito mais pragmatismo quando você olha para os millennials. Os millennials são uma galera que, movimento maker, vamos romper, vamos botar esse negócio de pé, que é muito legal. A gente está vivendo isso, esse mundo da startup que a gente vive é fruto dos millennials, tá? Essa geração entende que tem esse mundo que eles vão pisar, mas como eu posso pisar de forma mais segura? Claro, vamos aprender, vamos se informar, vamos em curso. Se eu for fazer, eu vou fazer correto. Se não, eu vou escolher, que nem a gente viu, tem um dado que eu acho que se não, eu vou escolher um emprego com carteira assinada, tá? 70% dessa galera falou que toparia um emprego com carteira assinada e tudo bem, né? E 42% já está trabalhando dos 14 entenda aqui que geração Z a gente pegou de 14 aos seus 19 anos, 20 anos aqui nesse dado, eu acho. Enfim, tá. Acabando o comportamento deles, eu só queria falar pra vocês que além de tudo isso, que acho que são os quatro comportamentos, é uma galera que está super ativista também, principalmente no contexto, quando são as questões que tocam a sua identidade. Identidade, assim, é uma questão para essa geração, tá? Toda geração teve uma questão muito forte. Essa geração tá sobre a questão da identidade. E aí quando você vê as discussões sobre identidade estando em pautas da Globo ou da grande mídia, ainda mais reforçam a posição dessa geração que toma isso, assim, antena, né? Vamos falar sobre a antena da capital sobre o tempo. Quais são as novas discussões que estão rolando hoje? Questões identitárias, as questões de sexualidade, as questões de comunidade, a questão de autodidata, de produção. Essa galera capta tudo. E aí, por isso que as questões de raça, as questões de gênero, estão tudo vindo para essa geração que toma isso como bandeira. E não à toa que quando a gente vê 63% dessa galera
defende toda a causa ligada às pessoas, seja ela raça, cor, orientação sexual, gênero, etnia, o que for, né? 60% raça, cor, 35% LGBT. E é muito legal quando você vê a comparação com os millennials, tá? Existe um gap muito grande aqui, ó. Os millennials são 50% versus 61%, é quase 10 pontos percentuais, isso é bem grande. 35 versus 22 em relação às causas LGBT, feminismo. Todos são pautas, as questões que essa geração tem mais informação, tá mais antenada nas lutas e acabam materializando isso melhor no seu dia. Eu já morri meu tempo, né? Mas então eu vou finalizar vou finalizar aqui, que eu acho que é o porquê que a gente chama essa geração True Gen, né? Quando a gente vê esses 4 comportamentos, a gente fala que essa geração é verdade. E por que essa geração é verdade? Quando a gente olha ali para o Undefined ID, a gente está entendendo que é a galera que está buscando ser a sua verdade, ou de fato, cara, tá todo mundo falando que eu deveria ser, mas eu quero ser o que eu desejo ser. Talvez eu não vou ser o que meu pai gostaria, nem o que o colégio está falando que eu gostaria, eu quero ser algo que sou eu, né? Essa é a questão de esse senso de comunidade, que é conectar com diferentes verdades, né? Putz, eu quero que meus amigos mostrem que eles realmente são e não sejam alguém plantado, que eu esteja fazendo algo que não necessariamente é verdadeiro com o que ele acredita. Dialogas é compreender todas as verdades e entender a verdade que seu pai não vai ser igual à sua verdade, e essa galera tá um pouco mais atenta em relação a isso. E Realistics quer enxergar a verdade ao seu redor, e aí por isso que a gente chama essa galera de True Gen mesmo, onde essa verdade acaba sendo a essência, né, e raiz de todos os comportamentos dessa galera. Eu vou finalizar aqui, mas tem muito mais conteúdo, porque isso impacta diretamente o consumo, que vão entrar na dinâmica de vocês, tá? Que se a gente falava de consumo de experiência até agora, a gente fala de consumo da verdade. Eu vou dar 3 coisas aqui, aí a gente segue o baile para as conversas. Não joga. Essa geração é uma geração que é menos discurso e mais prática, tá? Você falar assim, antes a comunicação era, tá tendo um problema aqui, eu falo lá, né, escola, né? Não, tá tudo bem, faço campanha de mulher, objetivo mulher e tá tudo bem, assim. Aí eu faço uma campanha para defender as mulheres. Opa, peraí, você até agora falou mal da mulher, você quer defender a mulher, se posiciona direito. Eu vou falar, e a galera quebra a marca da escola, né? Ou seja, escolha a sua verdade e defenda e seja verdadeiro mesmo, no ponto de vista que transparência pra caramba, muita transparência. Outra demanda, vou até passar aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eram esses 3 pontos. Ética é inegociável para essa geração. Se tem uma questão que você não pode errar, é a questão ética. Está seguindo o seu ponto, pensa na sua cadeia de produção, pense em todo o processo como você consegue, não tente esconder nada, porque a tecnologia facilita que essa geração obtenha essa informação. E quando ela obtiver, talvez vocês tenham um grande problema em relação a isso. Tem uma questão, não sei se vocês viram um case da Coca-Cola, eu acho, que eles fizeram uma campanha de diversidade, aí alguém achou a foto do time de diversidade deles. Aí era foto só de pessoas brancas. Aí você vai falar, muito boa essa campanha de diversidade. E como vocês trabalham diversidade na empresa de vocês? Pá, estoura a rede, estoura a internet. E se quer uma galera que bomba a internet, Twitter, Facebook, é essa galera. Singularidade. Quando a gente fala de uma questão identitária cada vez mais complexa, eu sei que é complicado para vocês, o mercado está se matando por isso, mas é como eu penso meu consumidor através do meu consumidor, né? Agora não é mais segmentação, como eu penso através de individualização, como eu penso nas demandas, né? O Big Data, tecnologias cada vez mais assertivas de contato com esse cara, vem para suprir essa demanda, né? Produção de tênis 3D, onde ele vai encaixar, da Adidas que tem, cada vez ela vai encaixar no seu pé específico da sua... Esse é um pouco do futuro do mercado que está caminhando para aí. E acesso, tá? Não necessariamente a gente tem mais posse, a lógica de consumo hoje não é mais da posse, as pessoas querem acessar. Essa é uma geração que quer acessar os seus produtos, ou seja, vocês como marca, e aí como startups ou como futuras empresas, não dá mais só pensar no produto. A pessoa não vai só pegar o seu produto, talvez ela nem compre o seu produto. A gente fala ali, mas cara, como você faz as pessoas acessarem a sua marca? Né? Uma discussão que a gente tem muito legal lá é a Nike. Ponto. Nike, vamos simplificar. Nike Running é um app de corrida da Nike, tá? A Nike não tá nem aí se você vai correr com com tênis da Adidas, da Puma, sei lá o que. Mas você tá consumindo a Nike. Você tá correndo com o aplicativo deles. É isso que importa. Ou seja, não é sobre o produto. É como as pessoas estão acessando você.
em diferentes plataformas. Talvez ela te acesse comprando, mas se ela não tiver condições, ela te acesse pela cultura que você promove. Se ela não tiver condições, ela te acesse pelo conteúdo que você traz para ela. Mas ser acessível é uma demanda dessa geração que já está em uma outra lógica, que é menos lógica materialista e está na lógica do intangível aí, de uma lógica mais imaterial. Parei por aqui, tinha mais coisa aqui, mas parei. Em relação a um recorte que a gente tem percebido bastante nessa nova geração Z, e que eu queria que você abordasse sobre o ponto de vista do levantamento que vocês fizeram ao longo da True Gen. Não dá para esgotar tudo aí, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a relação dessa geração com um processo hierárquico institucional, trazendo para recortes diversos, desde uma instituição pública ou na relação privada, funcionário-chefe. Como é que é o comportamento dessa geração nesse sentido? Pô, bela discussão. De fato, não existe esse valor da hierarquia, é rompido para eles. Naturalmente, eles rompem com essa lógica, né? Essa lógica institucional é uma lógica que não faz muito sentido. Mas eu acho que, diferentemente das outras gerações, dos milênios, é uma galera que as pessoas que eu conversei, todos entendiam que essa galera que está na instituição, né, a igreja, toda a questão do chefe, essas posições são históricas, né? Talvez eu não vou conseguir mexer isso, mas como eu, no meu dia a dia eu consigo romper essas questões, né? Ou eu busco um emprego que não necessariamente é isso, né? Ou aí vou criar um modelo que é mais colaborativo. E aí é uma via de mão dupla, tá? Essa galera faz a demanda, a empresa responde essa demanda, né? As empresas hoje também já não estão atuando em uma lógica tão hierárquica como se era antigamente. Se busca a flexibilização cada vez mais dos modelos de trabalho. A gente tem o Itaú lá, que é o nosso maior cliente, que a gente já fez, eu já fiz de trabalho interno, de cultura organizacional, para estabelecer flexibilidade. Por quê? Quem é seu capital produtivo? É esse moleque. Se você não entrega a demanda que ele não te produz a 100% que ele poderia produzir. Dado que esse é o comportamento que vocês estão lidando, como você tira o máximo dessa geração, né? E pensando no lógico de modelo de trabalho, né? Vamos pensar que trabalho e da máquina produtiva, infelizmente, nessa lógica do cara que domina ali a máquina produtiva, ele quer tirar o maior potencial, usufruir o maior potencial desse cara. Como eu usufruo? Quando você começa a entregar os códigos que ele valoriza, né? E naturalmente isso muda o modelo de trabalho interno das empresas. Só uma dúvida, qual é a maior dor dessa geração? Porque a gente viu as vantagens, o que eles buscam, e qual é a maior dor? Ansiedade, viciou disparada a ansiedade. Existe uma questão de, naturalmente, é uma galera que está sob o excesso. Tudo que eu mostrei aqui, por um ter uma perspectiva positiva, mas tem uma perspectiva negativa, porque tudo isso foi um excesso de coisas que eu mostrei para vocês, né? Um excesso que essa galera viveu até chegar aos 20 anos. E vive ainda, né, aos seus 18, 19 anos. A galera que a gente viu, assim, que tá a questão do Instagram, de ser uma questão muito visual, tem-se uma questão de, cara, de estar acompanhando, se comparando, ver se teve like. Tudo isso que a gente sofre hoje, essa galera sofreu nos seus 10, 12, 13 anos, né? Isso se intensifica quando você chega na juventude. Para alguns sabem lidar, outros não, outros sofrem, né? A gente viu muito que a galera se questionava muito essa questão da solidez, da ansiedade que é gerada pelo esse excesso de informação da rede também. Mais alguma pergunta? As meninas lá, se quiserem comentar, professor, ver se concorda também. Oi, obrigado pela dica. Eu sou um bebê. Boa. Tá? Porque eu acho que perfeito. Cronologicamente eu tenho 60 anos. Eu costumo dizer que eu tenho cronologicamente 60, que bom. Tenho um pique de 25 e um juízo de 15. Tá. E por isso que eu estou o tempo inteiro tentando me reinventar. Isso que você falou a nível dessa geração Z, que ela é ansiosa, ela tem uma série de conceitos que ela aprendeu lá com o avô, e ela bagunça lá na cabeça, ela tira tudo e faz as coisas acontecerem. A gente percebe claramente que o mundo, com essa evolução cada vez mais acentuada, está buscando essas saídas em termos de aplicativos, não vou dizer aplicativo, mas tem que buscar soluções para problemas que a sociedade está vivendo. Então, a minha pergunta é o seguinte:
Hoje a gente vê, principalmente aqui no Brasil, uma questão de ética muito forte, com esses problemas de corrupção, partidos da esquerda, da direita, e gente que muda para um lado para o outro. Como é que essa geração Z ela está encarando isso? Ela não quer entrar nessa dividida, porque a geração que veio depois de mim ainda brigava pelos seus direitos, e a gente percebe que chegou numa hora que ela fala, isso aqui não é problema meu, sai fora, e a gente percebe que essa turma de agora está engajada. Então, como que vocês, nesse teu estudo que você fez, está focado nessa parte da ética e essa reação dessa geração Z? Tinha um dado ali, acaba a tocar nisso também. Mas a gente até tinha falado um pouco das polêmicas que eles mais lembravam. De fato, polêmica política está muito no radar deles. Imagina que esse cara está conectado, isso está no mundo, essa galera está captando, né? Mas o que a gente viu é que de fato essa galera está engajada, está ativista, tá? Mas de fato a política como instituição, não é onde ele está gastando sua energia hoje, né? Pelo menos nas conversas que a gente teve, a galera falava muito assim, cara, a política é importante, a gente entende, só que como depende da instituição mudar, que tem uma questão histórica, uma questão estrutural ali que é muito difícil. Por isso, as batalhas que talvez eu vença na minha vida vão muito mais sobre as questões da minha comunidade, né, da comunidade onde eu moro, na comunidade, nas minhas questões de raça e das pessoas com que eu convivo, que eu vivo que eu compartilho um pouco dessas realidades, que tocam onde eles estão muito mais engajados em transformar e utilizando ferramenta. E aí a galera sempre fala, mas essa galera não vai pra rua. Mas, cara, pra que ele vai pra rua se ele pode criar o caos pela internet, né? Eu teve um caso que foi umas meninas negras numa loja e elas foram expulsas porque a loja acusou ela de ter roubado um sabão. E a menina falou, não roubei um sabão. Essa menina foi na delegacia, fez um BO e postou na internet. A loja no outro dia fechou as portas. Porque assim, desceu de gente lá pra criticar a loja e pediu uma posição, e a loja não tinha posição, porque os caras acusaram sem prova, né? E aí hoje essa galera consegue mobilizar pela rede, né? A virtualidade não é menos real, essa é a questão para eles. Logo, porém, de fato a política como um todo, como senso, está presente, só que não necessariamente tem muita energia sendo gasta ali, mas não é que não estão fazendo também, tá? É que hoje o que toca mais forte acaba sendo muito sobre as questões identitárias, pelo que a gente estava vendo ali no material. Obrigado. Eu tenho uma filha da geração Z, né? Eu achei muito oportuna a palestra, gostei muito, né? A gente sai do âmbito comercial, profissional, né? Dá para você extrair para outras realidades, né? Então foi muito oportuna a sua palestra. Eu sou uma millennium, né? e eu vejo assim que esse comportamento da geração Z, ele é de 14 a 20 anos que você citou, né? Mas eu acho que jovens de todas as outras gerações, elas estão vivendo um pouco disso, né? Porque eu, por exemplo, eu me vi muito refletida, né? Na geração Z, e então isso é muito legal. Todo o comportamento da sociedade, né? Então toda a sociedade ela se vê também um pouco refletida aí entre o consumismo e toda essa questão, né? A gente já virar o nosso olhar um pouco mais para essa nova mentalidade aí, né? Bem, ótimo. É porque isso é aquela questão da pirâmide lá, né? Até dessas, tipo, essa galera levanta uma discussão que inclusive era uma angústia dos mais jovens, dos mais velhos, quer dizer, né? Os mais velhos só sofreram, que às vezes queriam se experimentar e não tiveram a oportunidade. Eu tenho uma mãe, você é muito preciso também pela condição. Minha mãe, ela tem 55 anos hoje, separou do meu pai. E ela ficou muito tempo no processo difícil de recuperação, tal, 30 anos de casado e tal. Mas, cara, hoje ela vive a vida que meus amigos também. Inclusive, ela encontrou meu amigo no Tinder porque ela começou a utilizar os aplicativos que estão circulando na nossa realidade, entendeu? E ela tá tão jovem quanto os jovens de hoje, porque os jovens expandiram e permitiram que ela pudesse, né? Se ela tivesse, talvez, se a sociedade tivesse muito cristalizada na instituição, ela ia separar, mas continuar replicando o que se esperava dela, né? De como mulher. Não, você tem que ficar em casa, prover sua família, prover seu filho. Ela se deu conta que ela podia ainda ser jovem com 55 anos. É verdade. Obrigada. Sereno, eu queria fazer uma pergunta, indo um pouco, né, nessa questão que você falou do segmento de padrões, né, que essa geração segue.
No caso, por exemplo, antigamente a gente tinha muitos líderes, né, políticos, né? Hoje essa geração segue muito a questão de líderes no YouTube, né, que tem mais seguidores. Perfeito. Então, até que ponto essa questão de uma pessoa ter muitos seguidores pode levar ela a contribuir para uma geração que segue alguma coisa que não seja boa, né? A influência de uma pessoa hoje que tem milhões de seguidores, falar alguma coisa e não ter nenhuma série de, vamos supor, de uma censura, alguma coisa sobre o que ela está falando com esses jovens. Só com fake news. Até então fake news não era algo discutido. Fake news, que está hoje a grande pauta do momento no universo da mídia, é o que toca essa geração, porque também o que valida aquela informação, né? O cara fala lá qualquer coisa, mas eu gosto dele, o que valida ou não. Tá, isso pode ser um cenário negativo, que de fato ele se multiplica também, né? A tecnologia é uma ferramenta, a gente usa tanto para um lado positivo quanto negativo. O que a gente viu de pessoas dessa geração que conseguem utilizar isso com muita força hoje eu tenho cada vez mais ferramenta para poder validar aquela informação, né? Então alguém fala qualquer coisa que é mais ou menos, putz, eu sempre verifico isso, e aí a galera que gostava e utilizava a tecnologia em todo o seu potencial verificava. Só que de fato a gente viu, existe um problema aí, existe um problema. Quando não somente é algo que de credibilidade institucional, ou foi validado em várias redes, existe um problema aí de como essa galera está consumindo informação. Porém, né, isso não é culpa dele. Acho que é bom a gente pensar, isso não é culpa dele, porque assim, tanto o jornal sofreu com isso. Quantas vezes a Globo ou o G1 publicava notícia que era falsa, ou seja, eles não verificavam a própria informação que eles estavam consumindo. Então, a questão eu acho que a tecnologia vai ajudar muito em romper isso, que eu acho que o Facebook já está com essas, enfim, com esse viés, o Google está com esse viés de como eu faço que a informação que essa pessoa consome, ela está cruzando numa rede que consegue validar. O blockchain é uma evolução disso, né? Essa geração vai aprender a utilizar blockchain. Talvez os mais novos já venham num cenário de blockchain. Não sei se todo mundo conhece blockchain, mas blockchain tentar ser simples. Imagine que aqui eu tenho uma informação. Eu falei uma informação aqui. Só que se você não confirma essa informação, se ela não confirma a informação, se eles não confirmam com a informação, essa informação não vai ser verdadeira. O blockchain parte do princípio que existe uma rede de pessoas que validam aquele conteúdo. E aí o dinheiro, por exemplo, o dinheiro do Bitcoin, ele só existe porque existe Bitcoin é um tipo de dinheiro, tá? Sabe o Bitcoin? Ele é o tipo de dinheiro, ele só existe porque existe uma rede de computadores ou de pessoas que estão validando informação. Isso daqui existe, então ele pode funcionar. A vida real também é assim, o dinheiro também só existe porque existe uma rede de bancos falando que isso existe. Mas, voltando na lógica, a tendência é que a tecnologia também supra um pouco dessa dificuldade que a gente está sofrendo hoje. A gente está sofrendo hoje e essa galera está sofrendo hoje. Às vezes se encanta pelo líder ali, que não é um líder institucionalizado, já é outro tipo de líder. Essa galera vai no líder do YouTube, por quê? O líder do YouTube, ele compartilha a mesma realidade que eu. Essa galera não tá indo também muito líder que a gente estereotipado, tá? Essa galera tá indo tipo, putz, num menino que é tão próximo que eu, que vive das mesmas dificuldades ou que gosta das mesmas coisas que eu, e por isso eu consumo ele. Não à toa o Felipe Neto é bom, assim, e até o outro do outro também, do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um cara moleque, que a galera fica feliz em ver que ele subiu na vida, porque ele é tão moleque quanto eu, que bom que ele deu certo, entendeu? E é legal consumir a vida dele através dele, porque eu compartilho um pouco daquela realidade, daqueles valores que ele tem.